Meus prezados irmãos, vamos prosseguir a nossa meditação em Mateus capítulo 13. Agora vamos ver a parábola do grão de mostarda. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante, ou se tornou semelhante, como nós já vimos, a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, Mateus 13, 31 e 32. Essa é a terceira parábola, né? Semeador, joio do trigo e agora o grão de mostarda. Nós poderíamos dizer que esse aspecto aqui do grão de mostarda, está claro que é uma anomalia, porque um grão de mostarda virar uma árvore, diz que ela é menor das hortaliças, e de repente ela vira uma árvore frondosa. Muito estranho, né? Então, meus irmãos, o que acontece é que é como se ela fosse uma progressão daquilo que aconteceu na parábola do joio, quando diz que os homens dormiam. Então, por causa desse sono, novamente, agora não é um problema individual, agora é um problema coletivo. Tá? Depois nós vamos ver, quando terminarmos as 7, aí nós vamos fazer uma comparação das 7 parábolas com as 7 igrejas. Realmente há um casamento muito, muito perfeito, muito claro. A explicação, a interpretação popular de irmãos que merece todo o nosso respeito, né? Por exemplo, J.A.W. Ninder, ele diz que é a expansão do cristianismo. O irmão J.S. Baxter acredita também no mesmo pensamento. E o irmão Edersheim, que é também um intérprete fora do comum, muito bom, dos escritos dele. Ele acredita que a parábola trata do reino messiânico em sua expansão. Mas, irmãos, o que nós temos que ver aqui? Nós temos que prestar atenção aqui que existem princípios gerais de interpretação que devem ser obedecidos e seguidos aqui. Um deles, a harmonia do ensino de Jesus através de todas as palavras de Mateus 13 e no todo do seu contexto. Então, há aqui uma harmonia. Se ele fala aqui no verso 38 que a boa semente são os filhos do reino, então quem que ele está semeando? São os filhos do reino. Tá vendo? E aqui, essa parábola vai nos mostrar exatamente que o Senhor ele continua, né, seguindo aqueles princípios que foram colocados nas 7 parábolas. E também o Senhor ele é muito consistente, sabe, nas figuras que ele usa. Né? Então ele não usa uma mesma figura com 2 sentidos. Posso dizer que nunca encontrei isso. Então, mas o que nós temos aqui? Antes da gente prosseguir. É uma violação da lei da criação. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que é segundo a sua espécie. As árvores frutíferas, relva e tudo mais que tem semente, diz,
tem que ser segundo a sua espécie. E, portanto, essa lei estabelecida por Deus aqui não foi obedecida, ela foi quebrada, né? Nós já vimos que a oliveira, a figueira e a videira são figuras de Israel, né? Então, meus irmãos, realmente muito, muito interessante, né? Isso. E depois também nós podemos fazer uma comparação, como eu disse, porque nós extraímos a primeira parábola, que não tem o título de Reino dos Céus é semelhante ou se tornou semelhante. Então nós teríamos 6. Essas 6 podem ser comparadas as 3 primeiras com as 3 últimas. Nós já vimos aqui, né, do joio e do trigo comparado com a parábola da rede. Fala praticamente do mesmo tema, mesmo assunto. Muito bem. Então, vamos começar aqui. Novamente é dito que o grão de mostarda, o reino dos céus se tornou semelhante ao homem que tomou essa semente e plantou no seu campo. Vejo que há uma ênfase em dizer que o campo é dele. O mundo e os que nele habitam pertencem ao Senhor. Obedeçam a ele ou não. Ele é o Criador, ele é o proprietário, ele é o dono. Ele tem a escritura na mão. E esse grão de mostarda que ele planta na verdade, a menor de todas as sementes. Ora, quando você fala de grão de mostarda, o que você lembra? O que isso nos lembra? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, meus irmãos, esse grão de mostarda, tá vendo? Apesar de ser a menor das sementes, está carregado de fé. Tá vendo? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Tá vendo? Mas o que aconteceu? Esse grão de mostarda perdeu a sua essência, a sua natureza, e se transformou numa árvore frondosa. E aí, meus irmãos, quando ela cresce, então ela se torna maior do que as outras hortaliças. É uma árvore, é isso? E o mais sério é que, por ela ter se tornado uma árvore, porque uma hortaliça, ela não tem ramos, galhos, né? Mas aqui diz que, quando ela se faz árvore, as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Muito bem. Se existe uma consistência nos termos, das figuras usadas por Jesus, ele já mencionou as aves do céu. Olha aqui, ó. Palavra do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. Né? E aí, quando ele explicou, ele disse: a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação da era. Tá vendo? Então, meus irmãos, quando diz que essas aves, elas vêm aninhar-se, são as aves que estão aqui, ó. Caiu à beira do caminho, versículo 4, e vindo as aves a comeram. Tá vendo? E lá embaixo ele diz que essas aves representam Satanás. Então, meus irmãos, quem vem alinhar
nesses galhos? Satanás com os seus anjos. Só para adiantar para os irmãos, eu sei que pode talvez ajudar alguém que gosta de pesquisar, de estudar, né? Mas essa parábola do grão de mostarda, ela está ligada com a igreja em Pérgamo. Né? Pérgamo significa eis o casamento. Pergamos. Gamos, de onde vem a palavra a bigamia, poligamia, né? Que é muitos casamentos. Então, ela está ligada com essa igreja. Tá vendo? Foi quando Constantino, né? A mãe dele teve um sonho, que ele saía para uma batalha, para uma vitória, e ele carregava, não sei se ela viu uma cruz, uma coisa assim, e ela interpretou que o Senhor estava chamando ele para ser cristão. Ele não se converteu, pela história, né? Não temos prova disso, mas o que ele fez? Ele oficializou o cristianismo. Porque eis o casamento, o que foi? O casamento da igreja com o Estado, da igreja com o mundo. Tá vendo? E foi exatamente essa parábola do grão de mostarda, ela aponta exatamente para Pérgamo, para eis o casamento. E aí então, o significado de que, porque, veja, uma hortaliça, ela não tem ramos, né? Eu mostrei para os irmãos aqui a caneta, né? Mostrando aqui o grão de trigo, né? É uma hortaliça, né? Então ela tem um ramo, né? Um galho, um tronco, né? Mas não tem os galhos que a árvore tem. E aí nós sabemos, né? As doutrinas, os ensinamentos, né? E a próxima parábola vai falar ainda mais claro para nós. Vai mostrar mais claramente o que aconteceu no sentido mais amplo, né? Que é o fermento. O fermento que a mulher esconde. Então, é uma coisa negativa. Então, meus irmãos, eu creio que nós podemos dar uma paradinha aqui, não é? Eu estou aqui baixando meus olhos porque eu estou lendo aqui alguma coisa que eu mesmo já escrevi há 40 anos atrás, mais ou menos isso, eu acredito, 40 anos ou mais. Né? Eu não tenho aqui a data em que foi feito, mas esse livretinho aqui, ó, A Boa Semente e o Estabelecimento do Reino de Cristo, Mateus capítulo 13, né? Sem dúvida nenhuma que depois de passar 40 anos, algumas mudanças aconteceram, né? Mas eu creio que nós podemos dar uma paradinha, depois eu vou prosseguir imediatamente com a parábola do fermento. Tá? Que o Senhor nos abençoe, Deus abençoe a todos, no precioso nome do Senhor Jesus.